Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia, bem organizado e lançado pelo selo das edições 70 do grupo editorial Almedina, chegou às minhas mãos junto à pandemia da Covid-19. Durante 2 anos e meio não tive ânimo suficiente para fazer o seu lançamento, em virtude da pandemia, mas também do pandemônio representado pelo governo Jair Bolsonaro. Tomo a iniciativa de fazê-lo nesse Trilhas da Democracia, que é o último antes das eleições do dia 2 de outubro, a fim de reafirmar em alto e bom som que não existe caminho fora dos direitos humanos para o desenvolvimento de uma sociedade. Isso implica dizer para nós, brasileiros e brasileiras, nesse momento, que os direitos humanos devem se impor contra o fascismo bolsonarista. A fim de dialogar sobre o livro, receberei nesse programa convidados comprometidos com a causa dos direitos humanos na sociedade brasileira. O professor titular aposentado da Universidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi, o coordenador do MTST, Rude Rafael. Bom programa a todos e a todas. Para dar início a essa discussão sobre o livro Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia, eu tenho o prazer de receber o professor aposentado titular da Universidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi. Seja muito bem-vindo, Tosi, ao Trilhas da Democracia. Eu que agradeço. Estou ansioso para escutar as tuas considerações, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou aqui falando da Itália, onde estou passando algum tempo. Agradeço ao professor e amigo Marco Mondaini pelo convite e pela possibilidade de discutir um tema tão interessante, tão atual como são sempre os direitos humanos. O novo livro do professor Marco Mondaini dá continuidade aos inúmeros livros e artigos sobre os direitos humanos no Brasil e no mundo que produziu o professor Mondaini, que tiveram um grande sucesso editorial e foram e continuam sendo uma ferramenta fundamental para os pesquisadores em direitos humanos e não só para eles. O enfoque, como afirma o autor, é prioritariamente didático, é o livro ideal para a sala de aula, mas também para todos os que se interessam pelos direitos humanos. Eu considero um tema central para o nosso tempo. São colocados à disposição 80 textos das mais variadas proveniências e ideologias, como o Bill of Rights da Revolução Inglesa, a Declaração Francesa, a Internacional do Movimento Socialista, o famoso discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, e certos até da Igreja Católica do Papa Leão XIII e do Papa João XXIII, e extratos do Partido Comunista. Como se vê, Mondaini decidiu optar por um pluralismo de opiniões a respeito do direito humano. É um material vário e heterogêneo que cobre os principais textos desde o século XVIII até a contemporaneidade. É altamente recomendável o livro para todos que estão preocupados com os direitos humanos. Se trata quase, depois de 20 anos de pesquisa, de uma enciclopédia da história dos direitos humanos. Bom, o livro levanta tantos questionamentos e problemas, e eu escolhi só 3 devido ao tempo. Em primeiro lugar, me parece
não sei se o Marco está de acordo, que a impostação do livro reforce a teoria das gerações de direitos amplamente divulgada por Bobbio e criticada por muito, entre eles, inclusive pelo grande e saudoso jurista Cansado Trinidade, que definia as gerações de direito uma indefensável fantasia. Entendemos, ao contrário, com Bobbio, que pela exposição do professor Marco Mundaini, a teoria das gerações de direito tem, pelo menos, uma justificativa do ponto de vista histórico. E eu acho que isso é claro, né? Porque, com certeza, as primeiras doutrinas sobre direitos subjetivos naturais, que eu estudei na minha tese, que darão origem aos direitos humanos modernos, são fruto do liberalismo. Antes, inclusive, do liberalismo dos pensadores da segunda escolástica, da escola de Salamanca. E só depois seguirão as doutrinas socialistas da segunda geração, doutrina que, para se afirmar, tiveram que lutar contra o liberalismo, como afirma o belo livro do Domenico Lossurdo, Contra a História do Liberalismo. E, finalmente, só depois seguirão as doutrinas... Não. É a terceira e quarta geração que se ocupam dos temas internacionais, como a guerra e a paz, tão atual, o desenvolvimento social e a grande questão da crise ambiental, que não estava presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acredito que, de um ponto de vista histórico, a teoria das gerações de direito se mantém. É claro que não se trata de contrapor as gerações de direito, mas de reconhecer que elas se desenvolveram diacronicamente, que não significa dizer que as gerações são harmônicas entre si. Há vários debates, por exemplo, o debate sobre os direitos econômicos e sociais, que, apesar de vir historicamente depois dos direitos civis, são ontologicamente prioritários, porque sem eles é impossível acessar aos outros direitos, como afirma o movimento socialista. E aqui se abriria uma bela discussão interessante sobre as gerações de direitos e a relação entre os vários tipos de direito. Essa é a primeira observação. A segunda observação se refere à pergunta se os direitos humanos são de esquerda ou de direita. Mundaini dedica um capítulo aos opositores dos direitos humanos, mas, na minha opinião, podia desenvolver mais, citando Milton Meira, que trabalhou esse texto, e citando-me a mim mesmo, que, como o professor Villar escrevemos aquele texto, As Críticas de Direita e Esquerda aos Direitos Humanos. Aliás, me permito aqui de abrir uma parêntese, porque a única observação crítica que eu faço a este excelente livro é a falta de uma resenha bibliográfica final e a parcimônia nas citações bibliográficas, que enriqueceria muito o livro. Não sei se isso já será feito na próxima edição. Eu entendo, voltando à questão da esquerda e da direita, que, apesar dos campos distintos e antagônicos, os direitos humanos vão além da distinção de esquerda e direita. Não são nem de esquerda,
nem de direita. Constituem as bases institucionais da nossa Constituição, do nosso pacto social que funda a sociedade. Não são, portanto, facultativos, mas normativos, obrigatórios para todo cidadão. Dito isso, se pode discordar sobre a sua interpretação e há várias leituras possíveis, entre ele, a socialista, a liberal, a cristã, etc., mas são discussões no âmbito dos próprios direitos humanos como fundamento da vida social. A terceira observação se refere justamente a isso. No Brasil, o desrespeito aos direitos humanos, sobretudo no último governo, é tão amplo, como mostra o apêndice do livro, que os direitos humanos são defendidos pela esquerda e combatidos pela direita, que chama os defensores dos direitos humanos de defensores de bandidos e de tudo aquilo que vocês sabem. Por isso, no Brasil, em diversas partes do mundo, os direitos humanos são defendidos somente pela esquerda e pelos movimentos progressistas. Desta forma, ao desprezar os direitos humanos, que são os alicerces da nossa Constituição e do nosso pacto social, o governo Bolsonaro se põe fora do arco constitucional e do pacto social, e o seu governo é um governo antidemocrático e ilegítimo nos seus próprios fundamentos. Sobre isso, aliás, poderíamos debater. Faltam 5 minutos. Teria muita coisa a dizer sobre esse livro, fruto de 20 anos de pesquisa, que oferece um riquíssimo material. Mas não podia deixar de terminar esta resenha sem assinalar uma pérola que Mundaini achou, que me comoveu, que é a última carta do Betinho para Maria, a sua companheira de vida de luta, escrita em 1997, poucos anos antes da morte de sua morte, sabendo que ia falecer daí a pouco. Só coloco 2 trechos para concluir. Escreve o Betinho: esse texto é para Maria, ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito. É uma declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar essa carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder e trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Uma carta para Maria tem que ter todos os cuidados. Não a quero triste, quero fazer dela também um pedaço de vida, pela via da lembrança, que é a nossa única maneira de alcançar a eternidade. E depois de contar a vida junto com Maria, tão intensa e amorosa, ele conclui: tenho muita pena das pessoas que morrem sozinhas ou mal acompanhadas. É morrer, muitas vezes, em uma só. Morrer sem o outro é partir sozinho. O olhar do outro é que te faz viver e descansar em paz. O ideal é que pudesse morrer na minha cama, sem dores, tomando um saquê gelado, um bom vinho português, ou uma cerveja gelada. Te amo. Acredito que esta carta não precisa de comentários, se comenta sozinha na sua simplicidade e tragicidade, e honestidade diante da vida e da morte. É um exemplo
de todos os militantes que tiveram que conciliar a luta contra a ditadura com a vida pessoal, e muitos deles pagaram um grande preço. Mas foram eles que permitiram a consolidação da democracia e dos direitos humanos, que este governo infame está destruindo. Governo que será varrido da história na próxima eleição. E este livro está escrito também lembrando, homenageando todos os que lutaram e lutam contra a ditadura e a barbárie, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigado. Muito obrigado, professor, amigo José Pitozzi. Seriam muitas as considerações a fazer, a serem feitas da sua resenha, muito amigável, mas eu procurarei, de maneira abreviada, tratar dessas 3 questões que você apresentou, começando dizendo que não me parece ser um problema a divisão em gerações dos direitos humanos. Na verdade, como o livro se assume, você percebeu bem, o livro se assume como um material paradidático, a ser utilizado nas escolas do ensino médio, nos primeiros períodos das universidades. E a divisão em períodos históricos, que implica a divisão em gerações, que pode levar a um pensamento, a uma ideia de linearidade dos direitos humanos. Esse, sim, é um problema, você encarar o desenvolvimento dos direitos humanos como sendo lineares, e não são. Essa história é marcada por avanços, retrocessos, estabilizações. É só pensar na história recente do Brasil, o grande avanço dado com a Constituição de 1988, e hoje se vivendo uma situação que é de tentativa de neutralização, de reversão daqueles avanços. Então, para fins didáticos, e foi esse o meu objetivo, eu não vejo problema na apresentação da história dos direitos humanos como divididas em gerações. Nesse sentido, eu me filio a essa forma de observação feita dos direitos humanos pelo Bobbio, que, na verdade, o grande problema dos direitos humanos não é, para fins acadêmicos, sim, se é válida ou não uma divisão em gerações, mas para os fins que realmente interessam a maioria da população, o grande problema é a sua não efetivação, é a sua violação. Esse é o grande problema, e é um problema de ordem prática. Direitos humanos que não são efetivados são direitos humanos bloqueados, interditados. A segunda questão, Tosi, diz respeito à provocação que você faz, se os direitos humanos são de direita ou de esquerda. Na verdade, da minha perspectiva, que é uma perspectiva de compreensão dos direitos humanos como sendo plurais, resultados de uma pluralidade de ideias, e a ideia de pluralismo não é uma invenção dos socialistas, mas sim dos liberais, é impossível imaginar a história dos direitos humanos não sendo resultado de múltiplas contribuições no decorrer de 4 séculos. Então, interpretar, reduzir, nesse ponto eu concordo contigo, e você chamou a atenção para esse fato no início da tua apresentação, limitar a garantia, a defesa dos direitos humanos
a um espectro político corresponde a uma visão maniqueísta, a introdução de um elemento maniqueísta na análise de um fenômeno que é ricamente plural. E aí passo imediatamente a terceira questão, que me parece ser o grande problema dos tempos em que vivemos. Hoje, quando nós pensamos em direita, imediatamente nos vem à mente o avanço da extrema-direita, o retorno do fascismo, o neofascismo. Nos faz falta, no Brasil, na Itália, uma direita liberal. Uma direita liberal não liberista, ou seja, uma direita que se fundamente nos valores do liberalismo político, mas que seja crítica do neoliberalismo. Nos faz falta essa direita como interlocutora. Me parece, e aí trazendo para o Brasil atual, que a frente formada em torno da candidatura de Lula incorpora segmentos dessa direita liberal. A gente poderia citar o próprio vice-presidente, candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, numa linha de interpretação em que existe um perigo maior representado pela ofensiva neofascista no nosso país. Nesse sentido, desinterditar o diálogo entre as várias tradições dos direitos humanos implica também um reposicionamento político nas sociedades contemporâneas com vistas ao isolamento da direita fascista, que deve ser combatido. Em linhas gerais, eu acho que as tuas palavras iniciais, a tua apresentação, consegue sintetizar os objetivos na elaboração do livro. Quer dizer, a incorporação de várias tradições dos direitos humanos, a tentativa de mostrar essa rica pluralidade, significa dizer que uma determinada concepção pode ter surgido num espectro político e ter se tornado universal. São vários os valores do pensamento liberal que atualmente não são valores de esquerda ou de direita, são valores universais. Como é que a gente pode discordar em relação ao valor representado pela liberdade religiosa, pela liberdade de imprensa, pelo habeas corpus, entre tantas outras conquistas que são resultado do revolucionário século XVII na Inglaterra, o revolucionário século XVIII na França, e que deixaram de estar identificados ao pensamento liberal, porque se tornaram universais. Então, os direitos humanos têm a sua riqueza muito em função também dessa capacidade de incorporar elementos positivos das várias tradições que o compõem. E o grande desafio de todos e todas aqueles que defendem os direitos humanos é exatamente perceber e lutar contra o risco maior, que é exatamente o neofascismo, e foi isso que me levou a publicar essa edição ampliada do livro Direitos Humanos. Muito obrigado, professor, amigo José Pitozzi, que você retorne ao Brasil para viver um novo período, um período de reencontro do Brasil com a democracia, e que, quando você deixar a Itália, as notícias não sejam tão ruins assim com a eleição de uma liderança neofascista como o Giorgia Meloni.
Muito obrigado. Um grande abraço, Tosi. Eu que agradeço essa oportunidade. Esperamos ter outros debates sobre esses temas que fazem parte da nossa vida, da nossa contemporaneidade. Temos duas eleições pela frente. Uma dia domingo e outra domingo. Duas definições de eleições históricas que podem mudar. Imagina Giorgia Meloni, primeiro-ministro da Itália, seria uma coisa inimaginável, uma figura que vem da extrema-direita, do fascismo. Mas estamos confiantes na vitória do Lula já no primeiro turno para encerrar esse período trágico da história brasileira. Obrigado. O Trilhas da Democracia precisa fazer um intervalo e volta em instantes. Trilhas da Democracia está de volta, debatendo hoje o livro por mim organizado, de título Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia. Nesse bloco, o diálogo será realizado com Rudy Rafael, coordenador nacional do MTST e educador social da FASE. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco, pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui para falar dessa obra que tem um sentido fundamental na atual conjuntura brasileira, né, em que os direitos humanos vêm sendo atacados de uma forma sem precedentes, né? A gente avançou bastante em várias conquistas nas últimas décadas e, infelizmente, em decorrência de um processo de corrosão da nossa democracia, a gente vê que vários desses direitos conquistados eles foram destroçados, né, pelo atual governo e pelo golpe também anteriormente. Então, acho que o livro ele cumpre um duplo papel, né, tanto do ponto de vista do porquê reafirmar, a necessidade de estar reafirmando o óbvio, né, numa conjuntura como essa. Então, reafirmar a necessidade de por que direitos humanos, porque é fundamental a defesa desses direitos para sair dessa crise civilizatória, essa crise social, econômica e política que o país vive, e quais são os caminhos para sair dessa crise, né? Eu acho que o livro ele traz tanto do ponto de vista histórico quanto filosófico, né, do ponto de vista de reunir clássicos do pensamento social, mas também a sustentação dos processos políticos que deram origem aí ao ciclo de garantia e ampliação dos direitos humanos. Então, mostrar o quanto os direitos humanos numa conjuntura como essa não aparece como uma doutrina rígida e fechada, muito pelo contrário, como a própria obra coloca, né, um campo de conflito, é um sistema aberto, né, a possibilidades e ao resgate dessa utopia que foi tão atacada nesses últimos anos, né? Então, queria que a gente começasse um pouco falando dessa conjuntura desses ataques à utopia que partem de um processo comum que não é só típico do Brasil, mas um processo que a extrema-direita tem ampliado do ponto de vista global, né, que é a construção de um sentimento antipolítica na sociedade, né, de colocar no âmbito do Estado, do âmbito da política, né, um processo de criminalização, vamos dizer assim, de deturpação desse espaço como se fosse um espaço espúrio, né, um espaço sujo e que, na verdade, o grande salvador aí seria o mercado, seria, né, tentando aniquilar aí o contexto das lutas coletivas em torno de direitos humanos. Queria que tu falasse um pouco desse sentimento, como é que essa obra ela aponta aí para o resgate de uma possibilidade de aprofundar a lógica dos direitos políticos num contexto onde o sentimento antipolítica está tão enraizado na nossa sociedade. Rodrigo, me vem à mente imediatamente dois aspectos
do teu comentário inicial. O primeiro, o desaparecimento, né, ou o declínio do uso da palavra utopia no meio acadêmico universitário, no próprio interior dos partidos, dos movimentos, da sociedade civil em geral. E, ao invés disso, ao invés do uso corrente que se fazia da palavra utopia, o uso recorrente da expressão distopia. As reflexões sobre o declínio da política, a crise da forma partido, né? E a expansão do conceito do Achille Mbembe, necropolítica. Quer dizer, a política se tornou, na última década, ou nas duas... na última década no Brasil, mas nas duas primeiras décadas do século XX, em termos mundiais, é sinônimo de morte. E eu acho que um marco importante dessa virada, e é isso que atravessa o novo capítulo do livro, né, Direitos Humanos no século XXI, né, os retrocessos que aconteceram em função do avanço do neoconservadorismo, do ultraneoliberalismo, do neofascismo. O que caracteriza essas duas primeiras décadas, quer dizer, um marco o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Eu acho que a partir dali, né, foi gerada uma quantidade enorme de reflexões, como, por exemplo, o estado de exceção do Agamben, né, o ódio à política, do Jacques Rancière, as reflexões do Mbembe, que eu já citei, sobre necropolítica. Então, acho que é chegada a hora, eu tenho plena consciência de que é chegada a hora de retornar a fazer uso da ideia de utopia, e não apenas a ideia de utopia, mas de uma prática utópica, né? E, por outro lado, né, a necessidade de acentuar a crítica, o questionamento, a forma como a política foi colonizada pelo mercado, a forma como a política foi colonizada por uma perspectiva mercantil, né, cujo exemplo, um exemplo maior é a forma como as campanhas políticas passaram a ser comandadas por marqueteiros, né? Quer dizer, o programa se torna algo de segunda importância, e o mais importante se torna a imagem, ou seja, a venda de um produto para a sociedade. E esse produto são as candidaturas, os candidatos, os partidos, né? Da melhor forma, a fim de ser deglutido pela sociedade, pelos eleitores. Então, é chegada a hora, e isso que eu acabo de afirmar, estabelece uma relação afim com essa ideia liberal de que a política se reduz ao ato do voto de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, que é uma dimensão importante, mas não exclusiva da política. E para descolonizar a política em relação a essa forma mercado, é fundamental que a política seja entendida como um instrumento de luta por novos direitos, pelos direitos existentes, pelos direitos que foram retirados, pela sua efetivação, né, no sentido contrário a essa maré neofascista, ultra-neoliberal, que o mundo vem enfrentando, a Europa vem enfrentando, e que o Brasil vem sofrendo desde pelo menos 2016. Então, na minha perspectiva, a grande utopia da política é torná-la um instrumento de conquista, luta pelos direitos humanos. Essa é a forma que eu vejo essa possibilidade de renascimento da política,
e de questionamento em relação a essa identificação que foi feita pela direita entre política e corrupção. Aqui no Brasil tem uma história grande, né? Quer dizer, todas as principais lideranças trabalhistas e socialistas do Brasil sofreram, todos os presidentes da República que se jogaram na experiência de reformas estruturais, de um reformismo que mexesse de maneira não radical nas estruturas da sociedade brasileira, foram apeados do poder exatamente com o discurso da corrupção, né? Discurso moralista que envolve essa denúncia da corrupção. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, em 1954, isso aconteceu com João Goulart, em 1964, isso aconteceu com Lula, quando da tentativa de retirar o poder nos seus 2 primeiros governos, isso aconteceu com Dilma, que acabou sendo deposta por um golpe. Cada dia que passa, isso fica mais claro. Isso ficou claro na prisão ilegítima, ilegal do Lula e da forma como a Operação Lava Jato funcionou ao arrepio da lei. Então, libertar a política, tanto do sentido mercantil quanto dessa pecha de ser sinônimo de sujeira, de corrupção, passa pela sua vinculação à luta por direitos humanos e pela tentativa de fazer chegar até os indivíduos, grupos sociais, principalmente os subalternizados, os mais oprimidos e explorados, como concretamente esses direitos chegam até as suas demandas. E por isso que os movimentos sociais são fundamentais. O movimento que você coordena é fundamental no sentido de transformar a luta por habitação, não apenas a luta pela moradia, mas de maneira mais ampla, a luta pelo direito à cidade, é fundamental para o bem viver dessas populações. Eu acho que a partir dessa imagem, inclusive, né, da política e o produto, né, o produto do marketing, que atende a uma demanda muito mais mercadológica do que uma demanda social, especificamente, estava pensando nisso, né? Será que a gente chegou um momento em que a capacidade de produção entre os sujeitos antagônicos na nossa sociedade, ela está mais explicitada no sentido de que os movimentos sociais, de um lado, produzindo, né, cada vez mais, quando o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo, né? Quando, por exemplo, os movimentos sociais, o MTST produz moradia na perspectiva de direito e não como mercadoria, que produz alimentação como direito nas cozinhas solidárias, quando a gente está reivindicando cada vez mais, montando um ecossistema de organizações que tem trabalhado essa questão do valor de uso, né, e tantas necessidades enquanto direito, e cada vez mais, né, o mercado se isola numa ideia, né, desse projeto de morte. Eu acho que a pandemia, né, reforçou muito isso, quando a gente teve a possibilidade de fazer uma defesa aberta do SUS, né, pensar que o que foi tão abalado com, por exemplo, o teto dos gastos e as contrarreformas, os ajustes fiscais dos últimos anos, era algo tão fundamental para a sociedade brasileira. Será que a gente também, nessa conjuntura, não tem um campo aberto para reafirmar isso, né? Esse sentimento antimercado que não foi capaz de resolver o nosso problema, muito pelo contrário, ampliou uma lógica de morte, de escassez, né? O problema hoje da inflação, né? O agronegócio como tem atuado como força de morte nos territórios rurais, né, na floresta, do ponto de vista do urbano, né, como a especulação imobiliária tem violado o direito à moradia, como a gente também tem a capacidade agora de trabalhar numa perspectiva de Estado ampliada, onde os sujeitos, né, e os movimentos sociais que foram
né, historicamente criminalizados, mostraram que estão fazendo o que o governo não faz, enquanto também o capital não fez, muito pelo contrário, agiu contra, né? Então, será que chegou o momento de reafirmar essa utopia de uma forma mais contundente, nessa utopia dos direitos humanos? Marco, acredita nisso? Rudy, você sabe muito bem que eu sou um pessimista de natureza ontologicamente pessimista, mais próximo da tradição da Escola de Frankfurt, da melancolia, Walter Benjamin, mas dando uma pitada de um compositor fundamental na música popular brasileira, e agora eu me lembro, depois de ter assistido mais uma vulgata do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, na mais recente Assembleia Geral da ONU, me lembro de Gilberto Gil, né? O show que ele deu, chamando o Kofi Annan para dançar, para tocar, e a frase de uma determinada música do Gilberto Gil, que ele diz a luz nasce na escuridão. E nesse sentido, assim, de mim, uma dose de otimismo, porque as experiências que foram levadas a cabo durante esse período, que foi um período mais sombrio por mim vivido, né? Por mim vivido e por boa parte da população mundial, população brasileira, né? Que foi exatamente esse da pandemia da Covid-19 e do pandemônio do governo Jair Bolsonaro, junto ao ultraneoliberalismo do Paulo Guedes, que nasceram, criaram e foram desenvolvidas programas, verdadeiros programas por parte dos movimentos sociais, né? Como os agentes populares de saúde, você já falou da cozinha solidária, dos esforços do MTST junto a uma população que escutava, não saía de casa, mas não tinha casa, não tinha um teto onde ficar, né? Esse conjunto de ações mostram claramente a capacidade de responder às crises sociais, econômicas, sanitárias, políticas, dos coletivos, dos movimentos. Então, ainda que os partidos políticos tenham entrado em declínio de uma maneira geral, tenham entrado em crise, né? Apesar de continuar a considerar que sem democracia, sem partidos políticos não existe democracia, mas os partidos políticos se tornaram insuficientes, né, para recuperar esse sentido de política que a gente está dialogando aqui, né? E aí os movimentos têm um papel fundamental hoje. Os movimentos estão mais próximos, eu não tenho dúvida em relação a isso. Os movimentos sociais estão mais próximos do cotidiano, da vida das pessoas, dos mais necessitados, dos explorados e oprimidos, do que os partidos políticos, né? Ainda assim, é preciso que se diga, né, que algo que me faz também ter uma dose de lampejos de otimismo, né, o fato de, depois do Partido dos Trabalhadores, que sempre teve a maior identificação partidária no cenário político brasileiro, depois de ter declinado o seu poder de influência sobre a sociedade, as últimas pesquisas demonstram que o PT volta a ser, na verdade nunca deixou de ser, né? Mas volta a ter um percentual muito elevado de identificação partidária. Para um país, né, que, na verdade, só teve 2 sistemas político-partidários, aquele de 45 até 65, 20 anos, não dá para se falar de um sistema político-partidário com apenas 2 partidos, MDB e Arena. E um segundo período é esse que vai do final dos anos 70 até o momento em que a gente vive. Então, a gente só teve 2 períodos, né, de liberdade de organização político-partidária no Brasil em termos nacionais, com partidos nacionais. Então, e não obstante isso,
você vê um partido que foi atacado nesse sentimento da antipolítica, nesse sentimento da necropolítica, né? Partido que foi atacado, identificado como sendo um partido corrupto, né? Perceber que, quase como uma fênix, o PT conseguiu renascer das cinzas e voltar a alcançar uma identificação partidária com um percentual bastante elevado, me faz tornar otimista, né, em relação à possibilidade de uma nova política, de uma outra política em relação a isso que a gente acabou de falar, né, da sua instrumentalização pelo mercado, o seu uso pelo mercado, né, e dessa identificação que tradicionalmente foi feita no Brasil e em outros países também, por partidos de direita, não necessariamente partidos de extrema-direita, da extrema-direita fascista, né? Lembremos que esse era o discurso da UDN no Brasil contra o PTB de Vargas, né? Que era o discurso do moralismo, das práticas de corrupção desse governo, daquele governo Vargas, e que foram repetidas no decorrer dos anos Lula. Então, esse pessimista que vos fala tem a esperança, né? E é impossível deixar de trabalhar com as esperanças, né? Para quem é ateu também, ainda mais, né? Trabalhar não com a fé, mas com a esperança de que, com base nessa trágica experiência, que, volto a dizer, foi caracterizada por iniciativas extraordinárias, impressionantes do ponto de vista das relações sociais, é possível acreditar que nós conseguiríamos reverter essa situação, e para isso é fundamental o que vai ser feito no próximo domingo, dia 2 de outubro. Né? Esse 2 de outubro pode representar um momento de inflexão na retomada dessa política da esperança, né? E aí eu me lembro de um teórico marxista, Ernst Bloch, né? Falava do princípio esperança, dessa utopia, né, de fazer política. Muito bom, Marco. Eu acho que é alimentar essa esperança. Acho que o livro aponta para isso também, né? A ideia de utopia, ela não é vazia, muito pelo contrário, ela é preenchida de muitas lutas, e que a gente, nesse próximo ciclo aí, consiga retirar aí os aprendizados dolorosos aí desse último ciclo histórico que a gente viveu, consiga reeleger um governo democrático popular nesse país e fazer muita luta social para fazer que esse sistema virtuoso de direitos humanos aí consiga se consolidar num país com uma trajetória tão grande, né, de dores, de violências, e que a gente consiga de fato, né, dar alegria, né, a ideia de Gilberto Gil, né, a festa que tanto caracteriza, né, a nossa forma de resistir também seja cada vez mais cotidiana aí nas nossas vidas. Eu faria só uma última observação. Alguém já disse que a utopia ela é necessária, mas é inalcançável. Quer dizer, e é o que nos faz, o que nos move na luta, né? Mesmo sabendo que quanto mais nós nos aproximamos da utopia, mais ela se torna distante. Então, por isso, sempre é necessário ter utopia, porque é aquele ponto que nós projetamos as nossas vidas e as nossas lutas. Agora, a utopia necessita, né, de métodos, né? Junto ao pensamento utópico, é preciso existir uma metodologia, eu não estou falando de metodologia científica, né? Mas de formas de agir e de lutar que sejam capazes exatamente de construir as estradas na direção dessa utopia, que é inalcançável. E para isso existem os instrumentos, né? São os movimentos, os coletivos, os partidos políticos,
né? São as políticas de caráter mais imediatistas, são políticas de redução de danos, é um conjunto de políticas que são fundamentais. Eu acho que só para finalizar, né, o debate, por exemplo, sobre abolicionismo penal, né? O abolicionismo penal é uma utopia, é a utopia do fim das prisões, né? Mas é preciso, como grande utopia, ela ter um conjunto de mecanismos, métodos, que são exatamente aqueles que formam a tradição garantista, né? Como fazer? Né? Como fazer para que as prisões desapareçam, mas com ordem? Né? Que tipos de penalidades precisam ser revertidas, que crimes precisam ser descriminalizados, a fim de que se chegue, se aproxime e se distancie do abolicionismo penal. Já que eu falei do Gilberto Gil na Assembleia Geral da ONU, o discurso do Petro, do presidente colombiano na Assembleia Geral, foi um dos discursos Fantástico. mais impactantes, né, de assembleias que costumam ser muito diplomáticas, né, com pouca proposição, né? Então, o discurso do Petro, eu acho que celebra essa possibilidade de uma política de caráter mundial, né, que trará resultados, impactará positivamente as sociedades, que é o fim da guerra às drogas. E que une também o debate da guerra às drogas à questão ambiental, né? Acho que tipo, trazendo uma capacidade de imaginação. Falou da utopia, né? Que é uma frase, né? Muito atribuída a Galeano, né? Mas que era de Fernando Birri, o próprio dizia, né? O discurso de Petro lembrou muito o Galeano, né? A poética. Então acho que se reconhecer nessa forma de fazer política, trabalhar, né? Essa forma de linguagem que inspira e que nos move também é fundamental. Foi um discurso realmente memorável. Petro recuperou o que existe de melhor na literatura, na política latino-americana, com um sentido concreto, né? Uma consciência histórica de que, quando os Estados Unidos decidiram aderir à guerra às drogas, aderir não, né? Criar a guerra às drogas, ao fazer isso, na verdade, abriu um novo plano de opressão, né, em relação aos povos da América Latina, em particular aos negros, periféricos, moradores de favelas, né? São aqueles que enchem os nossos cárceres no Brasil. Então, o discurso do Petro traz ânimo, né? E consegue ser uma espécie de catalisador, né, do que pode vir a ser, né, um concerto de presidentes latino-americanos do campo da esquerda e do centro-esquerda. Uhum. A utopia que pode se concretizar em Petro na Colômbia, Boric no Chile, Lula no Brasil, um novo governo daqui a alguns anos de esquerda no Uruguai, né? A manutenção dos governos de tradição peronista na Argentina e do Peru e assim por diante. Eu acho que a América Latina pode ser esse espaço de testagem e de consolidação de uma oposição rígida ao ultraneoliberalismo, à guerra às drogas, né, e todas as formas de autoritarismo existentes. Não está esquecendo da Bolívia de Luiz Arce. É isso, Marco. Vamos lutar aí para nossa América Latina ser esse laboratório aí de esperança para o mundo. Lembrei também muito
do texto de Angela Davis, que fala da democracia da abolição, né? Que articula muito esses ideais abolicionistas com a ideia da democracia hoje, né? Como a guerra às drogas também é uma guerra racista, né? E acho que é isso. Acho que a gente amplia muito também o nosso vocabulário em relação às lutas sociais quando, né, discursos como esse são verbalizados por um chefe de Estado, né? Ao contrário do que acontece no Brasil atualmente, né? Que é uma vergonha internacional, como também a ação política lá na Assembleia da ONU estampou nas paredes de Nova York, né? Que a gente consiga fazer ações que sejam contundentes e que inspirem, por um lado, né, uma saída pela via dos direitos humanos e que também denuncie aí aqueles que não representam os interesses, né, plurinacionais, os interesses dos povos, da vida e etc.